Olá! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa das questões mais intrigantes da filosofia moderna. Afinal, por que Hegel precisou criar um método tão complexo, mas ao mesmo tempo tão poderoso como a dialética? A ideia aqui não é só dar uma definição de dicionário, sabe? É entender por que a dialética se tornou a ferramenta necessária para tirar o pensamento ocidental de uma crise gigantesca. Bom, o nosso roteiro é uma verdadeira jornada. A gente começa com o problema que quase derrubou a ciência, passa pela solução genial, mas incompleta, de Kant, e aí sim a gente chega no coração da inovação de Hegel. A crítica dele, as influências que ele teve e, por fim, como o método dele realmente funciona. Então, para começar, a nossa história se inicia no meio de uma crise. Lá no século XVIII, um filósofo escocês chamado David Hume lança uma pergunta que parece simples, mas que tinha o poder de implodir tudo que se entendia por conhecimento. Vamos pensar um pouco sobre isso. Imagine uma bola de bilhar batendo em outra. O que a gente vê de verdade? A gente vê uma se movendo, o contacto, e depois a outra se movendo. O ponto de Hume é justamente este. A gente nunca percebe a causa em si. Não tem ali uma conexão necessária que a gente possa apontar e dizer: olha, é por isso que a segunda bola tinha que se mexer. A gente só vê uma coisa acontecendo depois da outra. Ué, mas então de onde vem essa nossa certeza toda sobre causa e efeito? A resposta de Hume é chocante. Não vem do mundo, vem da nossa mente. É puro hábito. Depois de ver a mesma cena se repetir, sei lá, 1000 vezes, a nossa cabeça cria uma expectativa muito forte. Aquela sensação de necessidade não está nas bolas de bilhar, é uma projeção psicológica nossa. E essa é a bomba que Hume soltou. Se a causalidade, e junto com ela todas as leis da natureza, é só um costume da nossa mente, então a ciência inteira perde seu fundamento racional. O conhecimento que a gente achava que era objetivo, na verdade se reduz a uma crença subjetiva. A filosofia estava num beco sem saída. E é nesse cenário de caos que surge Immanuel Kant. Ele mesmo disse que foi Hume que o despertou do seu sono dogmático. Para salvar a ciência, Kant vai propor uma virada radical, uma verdadeira revolução copernicana na filosofia. A ideia de Kant é simplesmente genial. Ele concorda com o Hume num ponto. A causalidade não vem da experiência, mas em vez de ser um simples hábito, ele argumenta que é uma regra fundamental da nossa própria mente. Pensa assim: espaço, tempo, causalidade. São como um software que já vem pré-instalado na nossa cabeça. São estruturas a priori que organizam toda a bagunça de dados que os nossos sentidos captam do mundo. A analogia dos óculos é perfeita para entender o Kant. Imagina que todo mundo já nasce com um par de óculos que não dá para tirar. Tudo o que a gente enxerga vai ter uma certa cor, uma certa organização. Essa estrutura é a mesma para todo mundo, é universal e necessária, mas ela não está nas coisas lá fora. É uma contribuição da nossa própria mente. É assim que Kant pensava o nosso intelecto. Com isso, Kant consegue salvar a objetividade da ciência. Afinal, todo mundo usa os mesmos óculos mentais. Mas o preço a se pagar por essa solução é altíssimo. Ele acaba criando uma divisão fundamental na realidade. E aqui temos o famoso dualismo kantiano. De um lado, o mundo dos fenômenos, que é o mundo já filtrado e organizado pela nossa mente, o único que a gente pode conhecer com certeza. E do outro lado tem um mundo como ele é em si mesmo, a tal da coisa em si. Esse mundo real, para Kant, se torna um mistério para sempre fora do nosso alcance. A razão fica presa numa ilha, sabe? Separada do grande oceano da realidade. É exatamente contra esse muro, esse abismo entre o nosso pensamento e a realidade que Hegel vai se rebelar. Para ele, a solução de Kant, por mais brilhante que fosse, não foi longe o suficiente. Hegel não descarta Kant, muito pelo contrário, ele elogia, especialmente a parte da dialética transcendental, onde Kant mostra que a nossa razão, quando tenta pensar no absoluto, sempre cai em contradições. São as famosas antinomias, tipo o mundo é finito ou infinito. Para Kant, a razão diz as duas coisas ao mesmo tempo. Kant viu isso como um limite, uma ilusão da mente. Já Hegel, ele vê aí a pista mais importante de todas. Ele diz que a solução de Kant é trivial porque ela não percebe que a contradição não é um defeito a ser evitado. E aqui está o pulo do gato de Hegel. O ponto central é, as contradições que Kant descobriu não são um defeito subjetivo da nossa razão. Elas são, na verdade, um reflexo perfeito da natureza objetiva da própria realidade. O ser, a realidade, é contraditório na sua essência. A realidade é dialética. Hegel chega a falar da objetividade da ilusão.
Aquelas antinomias de Kant não são uma falha de sistema, mas a prova de que a realidade é um processo dinâmico, movido pela tensão e pela resolução de opostos. A contradição deixa de ser um limite para o conhecimento e se torna a sua verdadeira força, o motor de todo o progresso. É claro que, para desenvolver um método tão revolucionário, Hegel não tirou tudo da cartola. Ele dialogou profundamente com toda a história da filosofia, juntando tradições que, à primeira vista, pareciam totalmente opostas. Hegel rejeita o que a gente pode chamar de posição externalista, que está tanto em Platão quanto em Kant. Para eles, a razão é uma coisa perfeita, ordenada, que está separada do nosso mundo sensível, que é visto como bagunçado e contraditório. Hegel, na linha de Aristóteles, vira isso de ponta cabeça. Ele diz, se o mundo parece bagunçado, é porque a própria razão também é. A razão não é uma forma externa, mas a lógica que vive dentro do mundo, a alma que o move por dentro. Certo, agora a gente precisa esclarecer um dos maiores mal-entendidos sobre Hegel, aquela famosa formulinha, tese, antítese, síntese. Pois é, essa fórmula é quase um sinónimo de Hegel na cabeça de muita gente, como se fosse a chave que abre todas as portas do sistema dele. Só que a história não é bem assim. Na verdade, quem popularizou essa estrutura foi o filósofo Fichte. O Hegel, para falar a verdade, criticava essa fórmula abertamente. Ele a chamava de esquema sem vida, um jeitão mecânico de analisar as coisas, que é imposto de fora. Para Hegel, a dialética não é uma forminha de bolo, é o automovimento do próprio conceito, um processo orgânico que brota das contradições que já existem ali dentro. Então, qual é a verdadeira estrutura da dialética de Hegel? Ele não fala em passos, um depois do outro. Ele fala em 3 momentos lógicos que formam qualquer processo racional e real. Eles são inseparáveis, como 3 lados de um mesmo movimento. O primeiro é o momento do entendimento. É quando a gente isola e fixa uma identidade. Uma semente é uma semente, simples e claro. Depois vem o momento dialético. É o poder da negação. Para se realizar, a semente precisa deixar de ser semente. Ela precisa morrer para poder brotar. E por fim, o momento especulativo. É a resolução que não acaba no vazio, mas numa unidade muito mais rica e complexa, a planta, que carrega dentro de si a verdade da semente e também da sua negação. A palavra-chave aqui é Aufhebung, que a gente traduz como suprassunção. É um conceito genial que faz 3 coisas ao mesmo tempo. Ele nega a forma anterior, a semente, mas ao mesmo tempo ele conserva o que era essencial nela e por fim eleva tudo isso a um nível superior. E um detalhe importante, o resultado não apaga as diferenças, não vira uma coisa só, vazia. É uma unidade concreta, a identidade da identidade e da diferença. É assim que o progresso de verdade acontece. Para Hegel, a dialética não é só um método de filósofo, é a própria lógica da realidade. Como ele mesmo disse, é a alma motriz do progredir científico e a gente pode adicionar do progredir da história, da arte, da própria vida. É o processo pelo qual a realidade e o pensamento se movem, sempre através da contradição para alcançar uma verdade cada vez mais completa. E isso nos deixa com a última questão para pensar. Se Hegel estiver certo e a realidade for esse processo infinito de transformação movido pela contradição, será que a busca por uma verdade final, fixa, que nunca muda, ainda faz algum sentido? Ou será que a própria verdade é esse movimento infinito de se tornar?